Marinho, dias históricos estamos vivendo. É a primeira vez na história de uma república que nasceu com golpe de Estado que estamos vendo o Supremo Tribunal Federal julgar acusados de uma trama golpista. E um ponto muito interessante é que, entre as defesas dos acusados, as teses que cada um deles sustenta entram em choque entre si. Então, por exemplo, estamos vendo agora a defesa do ex-ministro da Defesa argumentando que, bom, existia sim uma trama golpista, mas o seu cliente, ministro da Defesa, era contra e atuou para tentar demover o então presidente Jair Bolsonaro do plano golpista. Enquanto, claro, a defesa do próprio Jair Bolsonaro nega que ele tivesse atuado por um plano golpista. Então é muito interessante notar que, do ponto de vista das narrativas de defesa, elas acabam se chocando entre si e, claro, se chocando também com a narrativa da acusação sustentada pela Procuradoria-Geral da República. E, mano, antes da gente seguir adiante aqui para os outros membros da bancada aqui presentes no Morning Show, algum outro trecho específico das sustentações orais de ontem ou de hoje que saltaram aos seus olhos, que você achou particularmente relevante ou conflitante, como você mesmo colocou agora? Esse ponto, por exemplo, a defesa que a gente está assistindo nesse momento do ministro da Defesa assume que havia sim um plano golpista em curso. Por outro lado, diz que o seu cliente tentava demovê-los da ideia. Já a defesa do presidente Jair Bolsonaro fez o oposto, né? Tentou negar a possibilidade de haver um plano de golpe dentro da presidência. Mas, ao mesmo tempo, também confirma, e até porque há provas nos autos que dificultariam uma posição em contrário, que houve a impressão de minutas golpistas dentro do Palácio do Planalto, mas tenta o tempo todo tratar os indícios que foram coletados pela Polícia Federal e juntados na denúncia da Procuradoria-Geral da República como insuficientes para comprovar o envolvimento e a autoria do ex-presidente Jair Bolsonaro no comando da quadrilha apontada pela Procuradoria-Geral da República. É isso aí. Agora, reforçando aqui para todos nos acompanhando aqui por imagens e também pela rádio, sustentação oral do advogado Andreu Fernandes, representando o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira. Por acaso, uma curiosidade aqui, o único dos 8 réus que presencialmente está ali nas dependências da primeira turma do Supremo Tribunal Federal ouvindo o julgamento. Então isso com certeza tem um peso a nível pessoal redobrado, eu imagino, né? Jess Peixoto, vou te acionando agora. Seu destaque por enquanto. Meu destaque vai para a sustentação oral do advogado do general Augusto Heleno, onde ele coloca ali com os dados a situação em relação à inquisição, as perguntas feitas pelo ministro Alexandre de Moraes enquanto juiz e as perguntas do Ministério Público numa disparidade muito alta, 302 contra 52 perguntas. E aí ele se permite contestar o papel do juiz, que, abre aspas, ele chama de juiz investigador, até mesmo eludindo a uma situação de uma testemunha que tinha sido convidada lá a dar seu depoimento e que o ministro Alexandre de Moraes pergunta sobre as redes sociais da testemunha. Mas o fato que ele diz ser curioso e que ele contesta neste momento é exatamente quando a gente coloca que as redes sociais, o post em questão, não estava nos autos. Então, que o ministro teria ativamente feito esse papel de ir atrás, de fazer esse papel do investigador. E aí, isso é uma parte longa da exposição e da sustentação que ele da sustentação que ele faz, de fato. Então, acabou que esse momento me marca bastante, André. Esse é um julgamento que ele tem aí advogados muito competentes, e até vale dizer que as defesas hoje, elas estão se apresentando mais robustas do que as defesas de ontem. Imagino que esse é um dia mais de preparo. E que dentro disso, eles estão levando muito essa situação do julgamento e até mesmo contestando a figura e o papel. O advogado de Jair Bolsonaro, o Dr. Celso Vilardi, começou falando sobre isso dentro do processo, sobre como que a gente pode ver isso se não deveria estar no Supremo, na visão dele, que a competência não era do Supremo, e ainda que se fosse, a competência deveria ser dada ao plenário e não apenas à primeira turma. Então, as contestações
eles são muito grandes em relação à forma. É muito comum a julgamentos penais, isso também, mas a realidade é que o Brasil hoje assiste, e vale mencionar que enquanto esse julgamento ocorre, a CPMI do INSS está ocorrendo, e mais do que isso, as articulações pela anistia, que contam até com a figura agora de Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo. Você leu minha mente aqui, acho que é o gancho perfeito até para acionar o David de Tarso, que está em cima do lance aqui nos bastidores, apurando, porque é impossível a gente não levar em conta que tudo que está sendo argumentado nesse momento vai espraiar ali para a questão política e vai ter, se é que já não está tendo e muito, uma consequência no tabuleiro político e todas as articulações que seguem a todo vapor em Brasília. Quais são os seus principais destaques nesse sentido? Não só o governador de São Paulo, né? Também o Jorginho Melo, conforme a apuração da Aline Becht, nossa repórter em Brasília, já está em direção também à capital federal para fazer essa articulação em relação à anistia. Lembrando que o Tarcísio de Freitas já está desde segunda-feira também, deixou o governo aqui de São Paulo, está despachando direto do gabinete de lá, que tem um gabinete específico em Brasília, para realizar as tratativas então em torno desse tema. Mas o que a gente viu até agora, uma tentativa das defesas, claro que isso já era esperado também, da descredibilização da defesa, da delação do Mauro Cid, né? Porque ele se contradiz, de acordo com a defesa até do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. E um ponto que me chamou a atenção em relação à sustentação oral da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que seria então o líder de toda essa suposta trama golpista, é de colocar em xeque a credibilidade do Supremo Tribunal Federal, caso ele saia condenado sem as provas evidentes, porque, apesar do Mano até ter colocado aqui que algumas provas foram apresentadas, por que ele trataria isso, e até mesmo em lives que foram divulgadas pelo ex-presidente, que foram, né, amplamente aí ao vivo, disseminadas nas redes sociais. Então, de que forma que representa uma grave ameaça, uma situação como essa, sendo que ele tratava para todo mundo amplamente essas questões que ele trazia sobre as urnas e tudo mais. Então, não representa uma grave ameaça toda essa suposta tentativa de golpe. Essa é uma sustentação da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e de todos os outros também envolvidos. Acho que esse é o X da questão, né, mano? Oportunidade aqui para você, enfim, também elaborar um pouco, mas acho que só no sentido de que realmente a questão da defesa sempre apresentando que eram meras hipóteses, atos preparatórios, e olhe lá que realmente não houve as vias de fato, né? Que nada foi de fato implementado e que, portanto, eles teriam essa liberdade. Mas queria te ouvir nesse sentido. Não sei antes de fazer um rápido break só para quem está nos ouvindo. Pela rede Jovem Pan de Rádio Morning Show, segue a todo vapor, acompanhando o segundo dia de julgamento e volta para vocês logo mais. Um ponto fundamental da gente levar em conta é que estamos falando de um julgamento. Um julgamento opõe narrativas distintas. Uma narrativa apresentada pela denúncia e as narrativas apresentadas pelas respectivas defesas de cada réu. E um ponto que eu acho que vale muita atenção é que esse ponto da argumentação da defesa do presidente Bolsonaro não responde ao que de fato está na narrativa da acusação da Procuradoria-Geral da República, porque o que é tratado como elemento de prova de uso de grave ameaça não é a live feita pelo presidente Bolsonaro. Isso é tratado simplesmente como parte da criação da ambiência social necessária, segundo a Procuradoria-Geral da República, para que pudessem vir mais à frente, na continuidade da trama golpista, a possibilidade de uso da força. E o uso da força em si, ele é tratado tanto no que diz respeito às ações da Polícia Rodoviária Federal que visaram dificultar a chegada de eleitores às urnas no próprio dia da realização da eleição, como também o envolvimento de agentes das Forças Armadas Brasileiras. E esse ponto é tratado pela denúncia da Procuradoria-Geral da República como um ponto óbvio em si. Se estamos falando de Forças Armadas, estamos falando de grave ameaça e de violência, porque esse é o pressuposto do que significa uma Força Armada. E na argumentação do Procurador-Geral da República, a própria reunião em que o chefe de Estado fala com os seus subordinados, chefes das Forças Armadas, a respeito do plano golpista, apresentando a minuta de golpe, já seria em si, segundo a acusação,
a marcha do golpe em andamento. Então, ele trata como esta reunião, não como uma reunião preparatória, mas na visão da denúncia, ou seja, aquilo que precisa ser rebatido pela defesa e não foi, é que esta reunião em si, por ser uma atitude já de governo, seria uma ação. E, por envolver as Forças Armadas, seria uma ação violenta que configuraria grave ameaça.